seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 91. Eu sou Rafael Arinelli e a persistência é o caminho do êxito. Frase de Sir Charles Chaplin. Eu sou o Daniel Cury e eu adoraria ter uma frase muito legal do Charlie Chaplin para falar aqui, mas eu tô cansado, aí eu fiquei com preguiça de procurar. Daniel é o vagabundo do Cinemação. Aqui é o Henrique Risato e um olhar vale mais que 1000 palavras. O Dani, não tinha frase, daí ele simplesmente falou o que veio à sua cabeça, Foi um pop-up na sua cabeça, daí você simplesmente falou o que veio, É isso aí. Na verdade, eu acho que a gente tem que refletir no podcast como a gente se sente. Como eu estou cansado porque eu trabalhei demais, eu resolvi refletir aqui o que eu tô sentindo, entendeu? Entendi. Mas nesse podcast o Dani não vai estar cansado porque ele vai ainda falar muita coisa sobre o filme que a gente escolheu para ser o clássico desse mês aqui, A gente vai falar do Luzes da Cidade, um filme do Charles Chaplin, um dos seus últimos filmes, ou o último filme mesmo, mudo, que já se viu na história aí, e é um filme excelente, cheio de referências bacanas e tal. Então vamos falar um pouco sobre o Charlie Chaplin, vamos falar um pouco sobre o filme, vamos destrinchar o filme. E ai de você que fica achando que vai tomar spoiler na cara, hein? O filme, que é um filme lá de 31, não é um filme que deve tomar spoiler na cara. Vocês acham que 70 anos de filme, 80 anos de filme, ok, falar sobre ele? Se você não assistiu, eu vou dar uma dica assim, uma dica meio baixinha assim, tem no YouTube, tá? Tem no YouTube. Então vai lá ver o filme, volta aqui e escuta o podcast inteiro, ou escuta o podcast e depois vai ver o filme para você ver todas as referências que a gente vai falar. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui sobre Luzes da Cidade, vamos falar no quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Let me see you move. Baby, love never felt so good. And I died that ever could. Not like you hold me. Oh, baby, love never felt so bright. A gente tem muito comentário legal hoje aqui. 2 comentários que vieram justamente sobre o último podcast, O Culpa é das Estrelas, um filme super legal. O pessoal todo já falando sobre o podcast, sentindo. Aí teve gente que falou que, se emocionou só de escutar a gente falar sobre o filme, se emocionou com nossas análises. Quer dizer, o filme é todo emotivo e a gente vai ler esses comentários aqui pra vocês. Só que antes, é óbvio que o Henrique vai lembrar pra gente todos os meios de contato que o Cinemação tem para você que quer mandar a sua mensagem pro Cinemação e tê-la lida aqui inteirinha, com toda aquela interpretação que o Henrique tem, aquele ar de ator que o Henrique tem para ser lido. Então, Henrique, quais que são os meios de contato do Cinemação? Queria ficar fazendo um monte de gesto, daí aparecia uma plaqueta assim preta com os contatos, que nem nos filmes do Chaplin, com as legendas. Mas como essas coisas não são possíveis porque é um podcast, eu vou falar primeiro o e-mail do Cinemação. É o contato@cinemação.com. O nosso Facebook é o facebook.com/cinemação. Os nossos Twitters é o @cinemação, o @Daniel Cury, que é o do Dani, o @Arinelli, que é o do Rafa, e o @Henrique Risato, que é o meu. E o nosso Instagram, para você ver as nossas fotinhos artísticas, é o
@cinemação. Perfeito, e você vai encontrar todos esses meios de contato no cinemação.com. A gente não se cansa de passar todos os meios de contato porque a gente quer que as pessoas acessem, mandem seus recados. As pessoas que acham que o Cinemação é só um podcast, vocês estão enganados. Nós somos um universo inteiro de cinema dentro da internet. Dani, qual que é o comentário que você trouxe aí pra gente? Tem uma pergunta muito capciosa do Vitor Noblar. Ele perguntou quando a gente divulgou as nossas portas abertas para novos colunistas, porque o Cinemação está com vagas abertas para que pessoas possam escrever. Você tem aí na postagem desse podcast o link para essa postagem, para caso você queira olhar. Mas a pergunta que ele fez foi muito importante, porque a gente tinha esquecido desse pequeno detalhe quando a gente fez o processo de seleção. Ele perguntou o seguinte: vocês estão recebendo textos até que dia para quem quer trabalhar com vocês? Muito bom, a gente precisa ter uma data, porque afinal de contas, senão daqui a pouco vai dar 2028, tem gente mandando e-mail pra gente querendo trabalhar com a gente. E não é uma boa, pelo menos não por enquanto, porque mais pra frente a gente vê como outros processos de seleções, se a gente quiser. E a resposta é muito simples, dia 11 de julho, então se você tá ouvindo esse podcast antes do dia 11 de julho de 2014 e quiser mandar pra gente um artigo, entra no post com todos os detalhes, que tem o link no post deste podcast, entra lá, veja todos os detalhes e manda pra gente por e-mail, que a gente vai poder selecionar ou não, né? Se você não tiver um texto muito bacana, pode ser que a gente não selecione. Infelizmente não dá pra gente aceitar todo mundo, a gente tem que primar pela qualidade do texto. Então tá aí, essa é a resposta pro Vitor Noblar. Muito legal, o processo seletivo já tá acontecendo, já temos candidatos, temos pessoas, em breve vocês vão poder acessar, vão ver vários textos novos pipocando aí no Cinemação. E eu acho que vai ser bem legal essa experiência, pessoal aí de outras regiões do Brasil e tal, todo mundo entrando em contato com a gente, muito bacana mesmo. E você, Henrique, que comentário legal que você trouxe aí pra gente? Meu comentário é do Guilherme Trevisan. Ele falou sobre o nosso último podcast, que a gente tava falando sobre o filme A Culpa é das Estrelas. E ele mandou assim: Cinemação é ótimo. Sugestão: façam 2 podcasts por semana. Seria possível? Abraços. Seria possível se o Rafael abandonar o emprego dele, porque é ele que faz toda a edição do podcast, que dura muitas e muitas horas. Realmente, por vontade, assim, o querer não é o poder, né? Logicamente, eu, Rafael, Daniel, a gente gostaria de gravar 2 podcasts por semana. Assunto a gente tem, argumentos a gente tá sempre procurando saber mais sobre cinema, sobre as novidades, sobre os filmes clássicos, mas tem toda a parte técnica, e quem é o nosso gênio aqui, que faz os efeitos sonoros, a sincronia, é o Rafael. Então, infelizmente, Guilherme, por enquanto não dá para ter 2 podcasts por semana, mas talvez, sei lá, daqui uns 10 anos, se você quiser perguntar de novo, beleza. Caraca, em 10 anos, pelo amor de Deus. Não, a gente pensa assim em outros projetos, inclusive esse comentário é legal porque ele veio justamente lá do YouTube, né, onde a gente publica semanalmente aí os podcasts que saem no nosso site, estão lá também no YouTube. O nosso YouTube era um canal meio parado, tava lá meio parado, a gente resolveu que uma vez por semana a gente vai colocar os episódios do podcast. Então, se você quiser também, acessa via YouTube, você pode escutar pelo YouTube. Esse comentário veio de lá. E a gente pensa assim, o pessoal agora tá fazendo muitos sites estão fazendo o Drops, estão fazendo um negócio só de comentários e tal. Pode ser que a gente invente alguma coisa aí um pouco mais pra frente, a gente tem pretensão aí de aumentar, não vai demorar 10 anos, viu, Guilherme? Não fica tão... não chore. Mas eu acho só importante para algumas pessoas que talvez não passaram pela experiência de produzir podcasts, é uma coisa que toma bastante tempo. Então, assim, a gente tem que pensar em temas, tem que estudar os temas, né? Não dá para simplesmente vir aqui e falar. Dependendo dos temas, quando são de filmes, a gente precisa ir pro cinema e assistir o filme, obviamente, quando é de filmes mais recentes. E mesmo que não seja, hoje, por exemplo, a gente vai falar do Luzes da Cidade. E assim, por mais que a gente já tenha visto o filme, ou por mais que quando é um filme no cinema a gente queira ver o filme, a gente tem que dar um jeito de ver naquele fim de semana ou naquele dia exato, antes de gravar. Então é uma coisa que
que desprende uma certa energia, não é tão simples. A gente tem que pesquisar, a gente tem que pensar no que a gente vai falar. O Rafa tem que editar, o que demora muito tempo. E tem todo o processo da publicação, tem todo o processo de acompanhar o site e tudo mais. Então é algo que toma tempo. Tem muita gente que às vezes pode pensar que eles só chegam lá, começam a bater papo e pronto. E não é assim. Então, esse é um dos principais motivos pra gente ter que ir com calma e fazer cada projeto aos poucos, né? Legal aí de você ter falado, inclusive, sobre esse, às vezes, o desconhecimento das pessoas sobre a mídia de podcast, né? Fica uma dica legal aí que o cara que já participou aqui com a gente, o Dudu Salles, né? Gravou um podcast aí recente falando toda a história sobre os podcasts e tal, contando tudo, como que ele foi formado e tal. É um papo muito legal que foi publicado lá no Metacast. Então, se você quiser escutar mais sobre isso, quiser saber um pouco mais sobre a mídia, o link vai estar aqui no post. E eu tenho um outro comentário aqui que eu achei bem legal também, foi de um cara que sempre tá aí acompanhando os nossos podcasts e tal, que é o Fernando Fujikawa, e ele deixou um comentário pra gente também no último podcast, o 90, A Culpa é das Estrelas. E ele falou o seguinte: estava ouvindo o podcast, ficou muito bom, só queria dizer que os gênios, na verdade, são parte de uma instituição fictícia do livro, que ajuda crianças com câncer a realizarem um sonho qualquer. E nesse caso, a Hazel já tinha usado um desejo dela, que era justamente ir para Disney. E o Gus ainda não tinha usado, então ele resolveu usar o desejo dele com os gênios lá com a Hazel para eles irem para Amsterdã. E essa que é a sacada dos gênios. Eu falei inclusive no podcast passado que esse negócio dos gênios ficou até meio, sei lá, perdido. Acho que o filme não deixa tão claro isso, né? E o Fernando trouxe essa informação, o que é bem legal. Então fica agora esclarecido que os gênios são uma instituição que realizam sonhos de criança com câncer. Durante o filme eu achei até que os gênios fossem, tipo, como eles chamavam, zoando, aquela junta médica, né? Que a Hazel vai lá, ela pede pra ir, daí eles, não pode, daí tem um médico que fica proibindo, e a médica parece, tipo, um pouco mais suscetível a permitir. Aí eu achei assim, quando o Gus ficava falando, os gênios, eu falei, deve ser os médicos, né, se eles estão liberados ou não, porque até então a tal da viagem da Disney, eu achei que, sei lá, a família usou as próprias economias, né. Pois é, cara, e eu acho que foi até bom esse e-mail que o Fernando mandou pra gente, porque pronto, consegui justificar o meu 0.5 que faltou pro filme ter 5. Que aí tá uma boa justificativa. Faltou essa explicação, o que eram os gênios, como que eles foram, né, pra Amsterdã. Eu acho que no final das contas, inclusive, eles acabaram indo até meio que com uma parte, né, com a economia da família, sei lá, porque o próprio pai não foi, né, e tal. Então acho que teve um pouco disso, sim, eles tiveram que dar um jeito lá. Mas fica aí o comentário do Fernando, muito legal, mais um esclarecimento. Se você ainda não viu, vá ver o filme A Culpa é das Estrelas. Love never felt so fine. And I doubt if it was ever mine. Not like you hold me, ooh baby. Luzes da Cidade é um filme de 1931, um filme lá dos primórdios do cinema, quando o cinema estava, né, ganhando ainda mais asas para se tornar isso que é hoje, né, toda essa força que é hoje em dia. Quem coordenou o filme, quem produziu o filme, quem escreveu o filme, dirigiu e atuou no filme foi o Charlie Chaplin, ou para muitos, né, inclusive lá na Inglaterra, Sir Charles Chaplin. Ele é um cara que, tipo, foi um marco, ele carimbou realmente a sua passagem pelo mundo do cinema, né? E o filme Luzes da Cidade foi um dos filmes que chamou muito atenção na sua cinebiografia, muito porque o filme foi meio que a materialização da revolta do Chaplin com a chegada de vozes, né, que o cinema estava implementando naquela época,
que, para quem não sabe, ou para quem ainda não, sei lá, eu acho que é uma informação básica para quem gosta de cinema. Mas no começo os filmes não tinham som, não tinham voz, então começou lá com o pianinho ao vivo, quando as pessoas iam assistir filme, e depois elas começaram a falar e a gravar o áudio e tal. O filme Luzes da Cidade, ele tem algumas coisas interessantes em termos de tecnologia, porque é um filme que usou sim efeitos sonoros, ele teve uma trilha sonora que inclusive foi o próprio Chaplin quem fez as músicas e tal. Então, assim, o filme é a mão do Chaplin, é o olhar do Chaplin pro cinema. O Chaplin, para quem não conhece, a gente ainda vai fazer um podcast só sobre ele, porque tem muita coisa para falar sobre ele, mas ele é um cara que era ator, diretor, produtor, comediante, né, empresário, escritor, músico, roteirista, dançarino. O cara era um artista completo. Falando assim, dessa ideia do Chaplin que o Luzes da Cidade foi o último filme mudo, se a gente pensar no filme O Artista, que até ganhou o Oscar alguns anos atrás, então ele é muito baseado no que o Chaplin passou, né? O personagem principal, que é aquele grande astro de um filme mudo e que se recusa a continuar o trabalho no cinema falado, né? Realmente, eu acho que, assim, claro que a gente tem que considerar que O Artista não é um filme totalmente mudo, tem que seja uma fala, já faz com que ele não seja mudo, e ele pertence a um outro período do cinema. Mas quando a gente pensa no Chaplin, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o momento histórico que ele fez filmes e que ele trabalhou mesmo, viveu a vida dele, ganhando a grana dele, vivendo da arte dele, foi um período em que o cinema, primeiro, ele era totalmente popular, né? O cinema, ele era... E o povão lá se divertir, era comédia escrachada pra galera rachar o bico e ir pra casa e deitar e dormir. Então, era nessa pegada. Tanto que uma coisa importante da gente entender, nos primeiros anos do Chaplin lá em Los Angeles, quando ele chegou da Inglaterra, depois de passar por dificuldades financeiras e tal, fugiu da Inglaterra, né, saiu de lá e chegou em Los Angeles, nos primeiros anos ele fez muito filme. Ele chegou a fazer 20, 30 filmes, no mínimo, em um ano. Aí você pensa assim, nossa, ele trabalhava mais que o Woody Allen. Não, na verdade os filmes da época eram curtas-metragens de 12 minutinhos. Eram esquetes que nem as que a gente via nos Trapalhões, que nem as que o Porta dos Fundos faz, por exemplo, né? Então, se for para fazer um paralelo aí. E eles faziam e eram exibidos em vários cinemas. Ia para um, depois ia para outro, depois ia para outro. Não tinha cópia e tudo mais. Então era um outro período completamente diferente. E aí, o Chaplin aos poucos foi ganhando o destaque dele, foi ficando mais famoso, foi fazendo longas metragens, ele ajudou a fundar a United Artists, que é um estúdio que existe até hoje, né, um estúdio de produção de filmes, que tem até hoje, e ele começou a galgar o caminho dele, né. E aí ele sempre defendia a ideia de que o cinema não precisava de som, o cinema não precisava de ninguém falando, porque tinha o essencial naqueles quadrinhos, né, nas legendinhas, em algumas falas, e o resto ele passava com a genialidade toda dele, com o que a gente chama de pantomima, né, que são as mímicas, são aqueles palhaços que a gente vê às vezes em festas ou na rua, que imitam as pessoas, ou que fazem gestos, fazem mímicas e tudo. Isso é uma arte, né, a arte da pantomima, e ele usava muito isso nos filmes dele. Então, é preciso entender isso. Então, primeiro, ele estava defendendo a arte dele, e segundo, mais importante que isso, uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, quando eu estava pesquisando para o podcast, e isso caiu em mim assim, que eu falei, nunca tinha pensado nisso, e provavelmente poucas pessoas pensaram nisso. Em 1930, quando o cinema falado começou a pintar na parada, tenta pensar, se hoje a gente às vezes vai pro cinema e se ele é dublado, você não entende direito o que sai no som, ou às vezes o som é ruim, ou às vezes tem aquela caixa de som só lá na frente, não tem o surround, dependendo do cinema que você vai, que às vezes, enfim, dependendo da qualidade do cinema. Se hoje em dia o som às vezes é ruim, imagina em 1931, ele devia ser péssimo, realmente. Então as pessoas não entendiam muito o que elas ouviam. Elas ouviam um chiado, um negócio horroroso, um negócio totalmente mono, né? E não entendiam. Então ele estava, de certa forma, defendendo a possibilidade de se fazer filmes mudos. E só para as pessoas saberem, depois do Luzes da Cidade, que é uma das obras-primas do Charlie Chaplin, ele ainda fez o Tempos Modernos, que foi um filme depois, o último filme mesmo
mudo que o cinema viu, ou pelo menos dessa era do cinema mudo foi o último mesmo, né? Talvez uma das coisas que deixou o Chaplin marcado, assim, principalmente os filmes dele, é porque, como os filmes eram mudos, ou pelo menos só tinham um efeito, a música, uma trilha sonora, então você se privava de um sentido. Você não precisava da audição para assistir um filme do Chaplin. Se você se priva de um sentido, os outros 4, eles ganham mais foco. Principalmente a visão, você tá olhando o filme, então você sabe que não precisa prestar atenção no que vai ouvir, mas no que vai ver. Então, principalmente assim, cada cena, cada gesto, e o filme era muito espaçoso, né, os movimentos do artista, né, do Chaplin, ou mesmo do Meyer, que faz o amigo bêbado, são muito espalhafatosos. Então, talvez por isso que os filmes do Chaplin são tão marcantes. Porque você foca a sua visão lá. Você tem um sentido a mais, praticamente, para absorver aquilo tudo. Mas só lembrando que você usa o sentido da audição, porque a trilha sonora é fundamental pro filme. A trilha ela é fundamental e ela é completamente sincronizada com as cenas, né? E tanto que nesse filme Luzes da Cidade você tem esses efeitos sonoros, né? Que acabavam dando volume pro filme. Mas isso que o Henrique falou é interessante, porque a gente pode dizer até que o estilo de atuação dos atores era uma coisa muito mais teatral, né? Eles tinham todos esses movimentos mais amplos e tal, que ajudavam na própria atuação, que é muito o que acontece no teatro. Você tem esses movimentos corporais para tentar passar um sentimento, para tentar passar, porque não é só no olhar. Se você vai no teatro e você senta longe, o cara não pode ficar sentado numa cadeira fazendo um olhar sério só para um outro cara que está do outro lado do palco, que se você estiver longe você não vai captar toda aquela interpretação do olhar e tal. Então esses movimentos são assim algo que acabavam de uma certa forma ajudando, né, na interpretação do Charlie Chaplin. E outra coisa interessante que eu acho que é legal a gente observar nesse filme é que o Chaplin ele estava nesse momento do Luzes da Cidade no ápice da carreira dele, né? Porque depois ele acaba fazendo Tempos Modernos, faz O Grande Ditador e tal, então ele estava realmente assim, além do cinema ser uma mídia que era muito popular, você tinha um artista que também era muito popular, né? E era um artista muito ouvido. Então, quando ele veste a camiseta de não queremos filmes falados e tal, ele tá assim, falando que ele não quer essa tecnologia que ainda tá engatinhando, e ele tá levando esse discurso com muita força pela imagem dele. Então isso é interessante da gente observar também. É muito importante também a gente entender. O Luz da Cidade, desde que ele foi lançado, ele foi aplaudido pela crítica, as pessoas adoraram o filme, e ele foi muito, muito valorizado mesmo no seu lançamento. E outra coisa importante, ele realmente ele se aproveita do som que já existia no cinema, e tem momentos em que não existe só trilha sonora, tem também sons no filme, que não são falados, por isso ele ainda é um filme mudo, mas são sons geniais, principalmente o do comecinho do filme, porque quando ele começa o filme com um discurso para apresentar, né, o personagem do vagabundo nesse filme especificamente, ele começa lá como se fosse o prefeito, né, inaugurando uma estátua, um monumento, etc. Ele mostra e parece um som que parece um bichinho fazendo bububu, não sei, é uma coisa tosquinha. Mas qual que é a pegada disso? É justamente criticar o cinema falado. Porque quando ele coloca isso, talvez na época muita gente tenha ouvido e fala assim, nossa, não tô entendendo nada, mas deve ser um erro na caixa de som, então esse filme deve ser legal, deve ser falado, as pessoas não sabiam, não sei. Então eu tô tentando imaginar como que foi a reação das pessoas na época. Então talvez elas tenham falado, ou talvez elas tenham se dado conta naquele momento. Ela, putz, esse filme é mudo, mas essa primeira cena de gente que tá fazendo pu, ela é muito parecida com o que eu tô ouvindo nos outros filmes, porque o som é horrível, porque a caixa de som é péssima e tudo mais. E eu não entendo nada mesmo. Então é melhor eu continuar assistindo um filme mudo, porque daí tem a legendinha quando precisa, e tem o Chaplin fazendo com toda a expressividade dele, mostrando coisas que você não precisa falar. Você sabe o que tá se passando.
Então isso é genial, né? O que ele fez para usar. E fora que ele usa depois o gongo, né? Os principais momentos que ele usa o som são depois, numa hora em que ele engole um apito, e daí toda vez que ele soluça, ele atrapalha lá o cara que tá falando. Então isso cria um momento super engraçado. E uma das melhores cenas, que é a da luta, né? Que é uma dança totalmente super bem coreografada, em que ele finge que tá lutando lá com o cara e fica atrás do juiz e tudo mais. E o gongo, a gente ouve o toin, né? Do gongo de uma luta de boxe, daquele sino, né? Que tocam. Então é muito interessante como que ele usa o som, esse som diegético que a gente fala, que é o som que pertence àquela cena, de uma forma genial, e a primeira delas não só de uma forma genial, mas totalmente crítica ao que estava se passando no cinema daquela época, né? Mas eu acho que essa cena ela se torna mais genial ainda, se isso é possível, quando a gente percebe que esse é o abre do filme, né? Porque você tá esperando ser introduzido ao personagem principal, que é o vagabundo, quer dizer, você sabe que o vagabundo vai estar lá, e aí você tá esperando ele aparecer, e o resto do filme você tem ainda diálogos, só que aqueles diálogos mudos, que aparece só a tela preta com a fala escrita e tal, e o único momento em que você tem justamente esse som de apito, de sanfona, de sei lá o que, quando as pessoas estão falando, que é essa crítica, né, que é uma sátira e tal, é no começo do filme, quando você tá justamente com essa expectativa de ver o personagem principal, e quando você tem a figura de uma pessoa importante, que é o prefeito, quer dizer, uma pessoa que representa poder, que representa, né, pessoa que determina regras, leis e tal. Então ele faz isso em um momento crucial, assim, e não faria sentido ele fazer mais pra frente, sei lá, tipo, com o próprio vagabundo tentando falar alguma coisa e tal. Então essa é a genialidade. Mas antes da gente, tipo, cravar as unhas no filme e a gente começar a falar sobre ele, eu queria que o Henrique passasse pra gente aqui uma sinopse do que é o Luzes da Cidade, o que esse filme traz, de que história que o vagabundo é introduzido nesse filme. O Luzes da Cidade, a própria cidade, que não tem um nome em si, ela é um personagem principal. O filme ele traz o vagabundo conhecendo duas pessoas importantes para sua vida. A primeira é uma florista cega, humilde, e o outro é um senhor rico, milionário e alcoólatra. A florista cega, ele a conhece, ela acaba acreditando que ele é um rapaz rico, né? Um milionário. Ela vendia lá flores para quem tinha dinheiro, e ele mantém isso. Ele começa a ajudar e não fala que ele é um vagabundo. Ele vai ajudando ela e ela tem essa ilusão. E o milionário, ele estava numa situação, não se explica o porquê, mas ele ia se matar. O vagabundo o ajuda e ele fica com gratidão eterna. Só que apenas quando está bêbado, porque sempre que ele tem os momentos de sobriedade, ele se esquece do que acontecia e ele nem se lembra do vagabundo. Então a história acompanha isso, e o grande gancho é quando surge a oportunidade, um médico que poderia fazer uma cirurgia nos olhos da florista, que ele cura a cegueira. Então a gente acompanha o vagabundo atrás de dinheiro, em todas as formas possíveis, para ajudar a garota que ele se apaixonou. Só queria fazer uma correção na sua sinopse, que tá perfeita. Que na verdade você sabe sim o porquê que o milionário excêntrico bebe. É porque a esposa o abandonou. E o filme ele mostra isso, né? O mordomo fala que vai despachar a mala dela, e ele também tem uma cena que quando ele vai se servir de uma bebida, ele vê uma foto dela, ele cata a foto assim e joga longe, porque ele tá puto porque a mulher abandonou ele. Dani, o personagem vagabundo, eu
já vou dizer da minha visão, né? Pra mim, o Chaplin é uma inspiração, pra mim sempre foi. Puta, já li livro biográfico dele, tenho a cinebiografia dele completa e tal, então é um cara que eu sempre admirei muito dentro do cinema. O meu favorito. E eu acho que o Vagabundo, ele é a síntese da simplicidade, né? Ele é a personificação do simples, do humilde, da pureza, sabe? E o Chaplin usava essa persona simples, né, humilde, pura de uma certa forma, para colocar ela nas situações mais diversas possíveis, para saber criticar, para saber como mostrar, assim, até de uma certa forma ele personifica o homem, né, o ser humano em geral e tal. Nesse filme, eu acho que como a gente tem aí esse título, né? Luzes da Cidade, que fala muito sobre essa coisa da cidade, quer dizer, você tem extremos, você tem o cara rico e que se embebeda, você tem a menina cega que vende flores, ela é muito simples e tal, e você tem o vagabundo no meio de tudo isso. Eu acho que nesse filme você consegue perceber ainda mais esse glamour do vagabundo, sabe? O que é o vagabundo em si, assim, como ele consegue manter uma pureza, como ele é um personagem fino, um personagem elegante perante toda aquela situação. É óbvio que ele é desastrado, ele tem toda a parte cômica, mas a figura é muito forte, né? Você sentiu isso também, assim, tipo, a introdução do vagabundo nesse filme em específico? Você acha que, assim, alimenta ainda mais essa imagem que o personagem tinha? Eu acredito que sim. O que eu vejo muito no personagem do vagabundo, ou do tramp, né, que eles falam em inglês, é como o ponto de partida para as críticas do Chaplin. Então, quem conhece a história dele sabe que ele foi muito pobre em Londres, né? Ele viveu, a mãe dele tinha uma vida difícil, o pai dele era alcoólatra e tudo mais. E então eu vejo muito a figura do vagabundo como a figura de todo homem, mas todo homem pobre dentro da sociedade que preza por valores do dinheiro, né? Que valoriza só quem tem dinheiro. E o Luzes da Cidade, ele é realmente essa síntese, por quê? Porque ele se passa numa cidade, num centro totalmente urbano. O filme é de 31, era período, ele foi feito depois de um período em que os Estados Unidos subiram absurdamente, né, em que as cidades estavam se desenvolvendo completamente, cheias de gente rica, de dinheiro, tudo muito valorizado, tudo mais, só que logo depois da quebra da Bolsa de Nova York, que foi em 1929, e que fez com que as pessoas caíssem na real, do tipo, meu Deus do céu, toda essa coisa de especulação, todo esse dinheiro, toda essa soberba dos Estados Unidos caiu, né? E teve muita gente pobre, muita gente precisando de dinheiro, etc. Mas mesmo assim, o personagem do vagabundo sempre simbolizou esse pobre que ninguém olha, que ninguém valoriza, e que ao mesmo tempo, por não ter, ele se permite valorizar aquilo que a sociedade como um todo não valoriza, que é a bondade, ajudar o próximo, né? Quer dizer, nesse Luz da Cidade, ele não tá nem aí pro dinheiro pra ele quer dar todo o dinheiro pra... Tudo bem que ele pega, né? Ele guarda tipo uns $100 lá. Mas também o cara deu $5.000. Naquela época, $5.000 era uma fortuna. A gente conseguia comprar 2 casas com esse dinheiro, né? Mas ele devolve depois. Quando ele pega na mãozinha dela assim, ela dá um beijinho e tal, ele fala, não, vou ter que devolver. Então, mas ele fica tentado porque é muito dinheiro e tal. Mas de qualquer forma você vê que ele não tá nem aí pra ele não se preocupa com o dinheiro pra ele quer ajudar a mocinha por quem ele se apaixonou, né? E é legal se você for pensar que quando foi feito Luzes da Cidade, o Chaplin já interpretava o vagabundo há 17 anos, porque o filme é de 31 e a primeira vez que apareceu lá o personagem foi no filme Corrida de Automóveis para Garotos, que acho que deve ter também no YouTube e tudo mais, é um videozinho de 11 minutos, vocês já assistiram várias vezes já, qualquer lugar você encontra, é o mais fácil de encontrar. E mostra aquela coisa meio... tipo, que o Chaves deve ter se baseado muito. E assim, o filme, ele foi gravado numa praia em Los Angeles chamada Venice. E assim, é uma corrida. Tem o diretor do filme, que é o Henry Lerman, que é um diretor de verdade. E no filme ele
se interpreta tentando filmar a corrida. E o Chaplin aparece o vagabundo e fica lá na frente. Daí ele, não, sai daí, você tá, tipo, atrapalhando a filmagem. Era aquela coisa da câmera parada em um só ponto, que a gente vai falar sobre isso do filme do Luzes da Cidade. E o vagabundo sempre lá atrapalhando, querendo assistir, tipo, fazendo um monte de bobagem na frente da câmera. Então, assim, não era um personagem novo do Chaplin. Já tinha 17 anos do primeiro filme que ele fez. Ele se renova, né? Ele vai se renovando e o personagem, tipo, sei lá, acaba ficando imortal até. E é interessante isso também, porque se você assiste os filmes hoje do Chaplin, você consegue ver muito de outros artistas ali, né? Você vê o vagabundo e você vê outros artistas, tipo o próprio Chaves, os Trapalhões, você vê tantos outros. Cara, tinha várias cenas nesse filme que eu olhava e falava, meu, isso é tão Didi Mocó. E aí depois eu olhava e falava, não é que isso é Didi Mocó, é Didi Mocó que é isso, entendeu? Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum personagem do cinema e até da televisão de humor que faça um humor um pouquinho mais singelo, um pouquinho mais infantil, que não tenha algo do Chaplin, né? Claro que na época do Chaplin, na época do Vagabundo, tinha também o Lloyd, tinha o Buster Keaton, tinha outras figuras importantes na comédia hollywoodiana, mas o Chaplin acabou se tornando o mais icônico de todos e realmente o mais importante. E é muito interessante saber que o personagem do Vagabundo nesse primeiro curta surgiu meio que sem querer, né? O diretor falou, não, eu preciso de um personagem assim, assim e tal. Ele foi lá, colocou um bigodinho, colocou uma calça larga, colocou um chapéuzinho e falou assim, ele vai ser assim. Daí foi criado. E aí fez muito sucesso, todo mundo adorou e ele ficou por muito tempo, né? O Luzes da Cidade, ele é um filme que foi um filme muito aclamado pela crítica, muita gente falava bem desse filme e tudo, mas não é o filme favorito do Chaplin, né? O filme favorito dele era o Em Busca do Ouro, né? Que é um filme um pouco mais antigo, veio antes, inclusive, do Luzes da Cidade, mas esse era o filme que o Chaplin olhava e achava que aquele era o filme que ele, assim, foi perfeito na sua concepção. O Luzes da Cidade, como a gente já falou, é um filme que teve o Chaplin como ator, diretor, roteirista e tal. E o filme começa já, as primeiras cenas foi o que o Dani descreveu, justamente a inauguração de uma estátua, já com essa crítica ao filme falado e tal. E você tem o vagabundo sendo apresentado no colo da estátua, né? O que já é também uma outra crítica muito legal, principalmente em relação à sociedade, a diferenças sociais e tal. E você passa dessa crítica inicial e depois você já tem a apresentação do vagabundo para o seu, entre aspas, par romântico, que é justamente a Florista Cega, né? A Florista Cega, que era interpretada pela Virginia Sherrill e foi, assim, uma personagem importante dentro do filme, porque é ela que é o centro de motivação do vagabundo para que ele desenrole, né, toda a situação que vai levar ele lá para tentar chegar a uma grande conclusão. Já a Virginia Sherrill foi um calo, né, foi uma pedra no sapato do Chaplin durante as gravações. Primeiro porque ela era uma atriz que vivia chegando atrasada nas gravações. E o Chaplin, ficava puto com isso, porque ele é um diretor que é mundialmente conhecido como um cara perfeccionista. Então ele começou a ficar putaço assim com ela, com essa coisa dela chegar atrasada, e até um determinado momento que ele resolveu mandar ela embora. Mas ele mandou ela embora faltando algumas cenas pra acabar. E ele tava tão puto que ele manda ela embora, e aí ele resolve chamar a Georgia Halo, que foi uma atriz que trabalhou com ele Em Busca do Ouro, e aí ele chama ela e fala, não, vamos regravar todas as cenas da Virgínia, porque temos que refazer e tal. A hora que ele começa a refilmar, ele se dá conta que não, cara, isso vai dar muito trabalho, é muito dinheiro, não tem como. É mais fácil chamar Virgínia, ter uma conversa com ela, recontratar ela e finalizar o filme. E ele faz isso, ele chama ela de novo, só que daí, né, ela vira pra ele e fala, ok, eu volto, mas você vai ter que me dar um aumento de 100%. O que ele acaba fazendo, né? Afinal de contas, ele estava na mão dela, né? E aí ele teve que fazer. E, tipo,
conseguiram acabar o filme. Tem um vídeo no YouTube, a gente vai deixar até o link, que é o Chaplin dirigindo a cena em que o vagabundo conhece a florista. E ele teve que fazer 342 takes dessa cena, pra ter uma ideia de quanto ele era perfeccionista, ou quanto a Cheryl era ruim como atriz, né? Mas assim, imagine fazer a mesma coisa 342 vezes, muda um detalhe, faz isso, faz aquilo. E você vê, logicamente, no vídeo é só a trilha sonora do filme, mas você vê ele bravo assim, pondo o dedo na cara dela e falando, e depois ele vem e brinca com a câmera, mas você vê que ele tá puto da vida, assim, com ela. Mas esse motivo, né, dele fazer 342 vezes foi justamente porque ele queria mostrar de alguma forma que a florista entendia que o vagabundo era um milionário e ele não conseguia fazer essa cena. Ele tentou de um jeito, tentou de outro, não sei o que, ele não conseguia mostrar isso, porque na verdade rola essa confusão durante o filme, mas o vagabundo meio que resolve jogar panos quentes, né? Ele não deixa claro também quem ele é. Então ele acaba até usando um pouco dessa imagem de ser um milionário para se aproximar da florista. E aí ele teve que fazer essa cena várias vezes e tal, até que chegou numa solução legal, que foi justamente a do carro, né, e tal. E aí, bom, o vagabundo conhece essa florista cega e em seguida ele também conhece o tão excêntrico, né, milionário, que é esse milionário alcoólatra. Dani, o que você achou da introdução do milionário nas primeiras cenas dele, assim? Tipo, você achou que ficou ali um casamento legal do vagabundo com o milionário? O que você achou? Eu achei genial, assim. Eu gosto muito do fato de que, né, ele primeiro, na verdade, ele salva a vida desse milionário e ele não lembra disso, né? Quando ele tá sóbrio, ele não, acho que ele nem se dá conta, nem bêbado ele se dá conta do quanto o vagabundo salva a vida, né, do cara. Fala, não se mate, a vida ela é maravilhosa e tal. Claro, é sempre engraçado, toda aquela coisa dele tentar pular, aí ele joga a corda já tá no vagabundo, o vagabundo cai na água, lá, aquela coisa toda. Mas eu acho que é icônico mesmo isso, assim, quer dizer, ele tinha todo o dinheiro do mundo e passou por uma dificuldade. E aí, quem salva a vida dele é um cara que já passou por todas as dificuldades possíveis, né, sofrimentos muito maiores, e que vê a beleza da vida, que enxerga a vida como algo legal, como algo que vale a pena. Touché! Mesmo com todos os problemas e mesmo sem ter nem um milésimo do dinheiro que esse milionário tinha, né? Então isso que eu acho interessante. E uma das coisas que eu gosto também, mais pra frente no filme, na verdade, mas é a cena do baile, né? Seria o Réveillon, né? Uma festa de virada de ano, aparentemente, não sei. Mas que daí tem a cena dele comendo serpentina, tem uma dança muito maluca, né, que ele faz e fazem as confusões lá na festa e tudo mais. Que é basicamente para ter cenas cômicas, para mostrar o quanto eles estavam descontrolados naquele momento e tudo mais. Mas eu acho muito legal essa relação porque, assim, eu não sei se eu vou saber explicar, mas enquanto que a florista, que é cega, vê realmente o Chaplin como ele realmente é, ou seja, ela entende ele como uma pessoa pura, uma pessoa que tem uma beleza interior, que ajuda o próximo, que se apaixona pela outra, que gosta do ser humano, né? Esse milionário, ele só vê ele como um amigo, e como um amigo totalmente, tipo, só parceiro de balada, basicamente, né? Vê ele quando tá bêbado, e quando ele tá sóbrio, ele enxerga ele e não reconhece. E é como a sociedade vê as pessoas pobres, né? Os mendigos e tudo, até hoje, inclusive, né? As pessoas não olham pra eles e tudo mais. E eu acho que, assim, isso é uma das coisas mais interessantes e é legal da gente pensar que o Chaplin, por conta de todas as críticas sociais que ele fez na carreira toda dele, ele foi durante um tempo considerado comunista. Tinha pessoas nos Estados Unidos que queriam que ele fosse expulso dos Estados Unidos porque achavam que ele era comunista. Imagina, na época, isso no período em que começou a surgir o comunismo e os capitalistas americanos começaram a se borrar nas calças disso chegar no mundo todo e tudo mais. Então, pra gente ver como essa crítica social era pesada, né? Ele fazia isso, e eu imagino até que por conta do fato de ele ter sido muito pobre em Londres e provavelmente ter sido invisível por alguns momentos. Quando ele estava em Londres, a mãe dele teve problemas de saúde, e ele e o irmão dele ficaram perdidos, sozinhos, pequenos e tudo mais.
Só voltando na primeira cena, eu acho interessante também que aquele pupupu das pessoas falando, ele também, além de ser uma crítica à questão do cinema falado, ele também pode ser uma crítica ao fato de que os políticos, né, os poderosos, falavam um blá blá blá, que a gente fala até hoje, sabe até hoje que eles fazem um blá 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 e não falam nada em muitas situações, e daí chegam e valorizam uma estátua e desvalorizam completamente um ser humano que tá lá e que tá precisando de repente de comida, de bebida, de água, de roupa, de um monte de coisa, e não tem, né? Então eu acho muito legal da gente ver por trás de tudo isso toda essa crítica social que o Chaplin fazia o tempo inteiro. E também é possível, né, a gente ver durante todo o filme, mesmo quando ele conhece o milionário e depois, quando ele, assim, faz a festa com o milionário, não sei o quê, que o vagabundo é um personagem completamente desprovido de rancor, né, assim, não é um cara que guarda mágoa e tal. Tipo, o milionário muitas vezes encontrava ele, expulsava ele de casa, ou, sei lá, encontrava ele na rua e não cumprimentava, né? Nas primeiras cenas, quando ele volta à sobriedade, o vagabundo tá na frente da casa, ele passa pelo vagabundo, tipo, entra dentro do carro e vai embora, nem olha direito e tal, e o vagabundo tá ali, tá de boa, e, o cara não olhou e tal. Às vezes eu assistindo o filme falava, puta, será que o vagabundo vai dar um tapa nele? Tipo, sai daqui a próxima vez que encontrar, sabe? Tipo, porra, você não olhou pra minha cara lá, você tá maluco e tal. Yeah, what are you, deaf and stupid? I said no! Mas não, cara, ele é um personagem tão puro, ele é tão desprovido dessas coisas que ele ignora isso. Ele quer, na verdade, aproveitar, o bom, o lado bom, né, das coisas e tal. Então por isso que eu acho que ele é um personagem tão icônico também dentro do cinema. E aí quando você começa a ver esse desenrolar e você vê que ele meio que se apaixona por essa florista e tal, mas o vagabundo também é um personagem que, mesmo sendo desprovido disso, né, desse rancor e tal, ele não é um personagem que ele tem pares românticos, né? Até por isso eu acho difícil você falar que é um par romântico, porque o filme se desenrola e ali tem todo aquele encantamento, a conquista, ela mesmo se sente encantada por ele e tal, mas você não tem uma conexão que você percebe que é um grande amor, uma grande admiração de um pelo outro, mas você não percebe um quê romântico no sentido de, putz, é um par romântico que um vai morrer pelo outro, sabe? É muito mais uma coisa de eu vou me doar por ela, ela se doa por mim, como se fosse uma amizade muito forte, muito bonita, entende? O personagem do vagabundo, ele não teria como, até pela forma como ele foi criado, não teria como ser um galã, né? Ele jamais seria esse galanteador, ele jamais seria um conquistador das mulheres e tudo mais, mas existe, tanto que ela, acho que tem alguns momentos que ela encara ele como se fosse um namorado, né? Naquela época se namorava desse jeito, ia na casa e punha a mão e dava a mão, né? Mas eu acho que eles fazem muito bem no filme a forma como eles se apaixonam, né? Quer dizer, ela se apaixona, na verdade, pela maneira como ele ajuda ela o tempo inteiro, né? E sempre acreditando que ele é um milionário e tudo mais. E ele, pelo que ele vê, né? Pela figura doce, encantadora da mocinha e tudo mais. Uma das coisas que eu achei genial no filme é o momento de silêncio nos momentos em que eles pegam na mão do outro, ou que eles se tocam, né? De alguma forma, se conectam. A música, ela para e você tem alguns segundos de nada. Então isso é genial, saber usar o silêncio no cinema é algo genial e o Chaplin soube fazer isso muito bem. I'm awesome! E eu acho que mesmo assim, mesmo sem ele ser um galanteador, pra não cair na contradição do tipo, seria ruim se ele terminasse como se casando com ela ou algo assim. E seria ruim também se ele terminasse sozinho, como em boa parte dos filmes do Vagabundo, em que ele termina caminhando, ele sempre termina indo para outro lugar, como um viajante, como um andarilho que está sempre vivendo aventuras ao longo da caminhada da sua vida. E nesse não, termina simplesmente com ele se olhando, sorrindo e a luz se apagando, né? Então é uma forma de dizer assim, ficou em aberto, a gente não sabe se eles vão realmente se amar como um casal, se cada um vai seguir seu rumo. O fato é que eles viveram um grande amor, né? Um grande
romance naquele momento e um ajuda o outro, né? De uma certa forma, ela ajuda ele a, de repente, se tornar uma pessoa melhor, ajuda ele a ter um objetivo na vida, a conseguir, né, de alguma forma, ajudar alguém, etc. Mas uma coisa muito importante, pouca gente presta atenção, no começo do filme tem um quadro, antes até de aparecer o título do filme, City Lights, né, Luzes da Cidade, aparece um quadro dizendo uma comédia romântica em pantomima. Ou seja, para quem tá vendo um filme achando que vai ter som, né, ele diz, é uma comédia romântica, então ele já se assume como uma comédia romântica, e em pantomima, ou seja, em mímica, em gestos, e não em falas, e não por meio de falas. Então isso já deixa claro que é realmente uma comédia, óbvio, porque é o Chaplin, porque as pessoas iam pro cinema naquela época muito pra dar risada, e é um romance, ele já se assume de cara, né, então você sabe que vai haver duas pessoas se encontrando, se apaixonando. Isso eu acho muito legal da gente pensar mesmo, assim, quer dizer, ele não é um galã, mas ele tem o direito de se apaixonar, como qualquer ser humano. E Henrique, ele chega lá, se apaixona então por ela e ele percebe que ele vai ter que ajudar ela, até porque logo ele vê que ela vai ser despejada e tal, e ela tá doente, não tá conseguindo trabalhar e tal. Então eu queria que você contasse pra gente quais são os empregos que o vagabundo resolve assumir, né? Ele vai atrás desse trabalho pra tentar ajudar ela. Quais que são esses trabalhos que ele abraça pra tentar juntar o dinheiro pra ela? Bom, primeiro ele vai trabalhar como se fosse um gari, né? Ele tá limpando as ruas. Tem uma cena fenomenal que ele tá numa rua limpando e de repente passa um monte de cavalo andando. E ele para, só dá aquela pensada, né? Pô, cavalos, vai ficar um rastro de bosta. Então ele tava limpando a rua, ele parou assim, daí ele, vou voltar pra trás. A hora que ele vira pra trás e começa a voltar, passa um elefante, do nada. Ou seja, a bosta é muito maior. Aí ele, beleza, ele tem o horário de almoço dele, ele vai lá, toma um banho aí na pia, usa a manteiga do cara como sabonete, joga a manteiga, joga o sabonete fora, cria uma confusão com o colega de trabalho dele, e a hora que ele tá indo ainda passear um pouco, o chefe dele fala, volte no horário. Ele vai na casa da florista, é lá que ele, nesse momento que ele descobre que tá para ser despejada no dia seguinte de manhã, e é o que acontece, a hora que ele chega de volta, ele tá atrasado, então ele é demitido. E dentro do ladinho do trabalho dele tinha um lugar de boxe, aí tem um cara lá querendo fazer uma luta arranjada do tipo, ó, você luta contra mim, você perde, e o que a gente ganhar, meio a meio a gente racha. Então ele se mete nessa loucura de virar um lutador de boxe. Quando ele tá se preparando, chega um telegrama pra esse cara tratante pra caramba, falando, ó, a polícia te descobriu, foge. E o cara foge, e ele já tá com a luta preparada. Então você vê, tá ele, um boxeador branco, um boxeador negro. O boxeador branco não dá moral nenhuma pra ele, o negro vai, pega uma ferradura, passa assim, se benze, pega um pé de coelho, se benze. Aí o vagabundo vai lá, pega o pé de coelho. Que é isso? Aí o cara fala, meu pé de coelho da sorte. Passa no bigode, passa atrás da orelha, se benze pra caramba. Aí o boxeador negro vai lutar, volta tudo arrebentado, ele fica com mais medo ainda, e aí ele vai lutar com o boxeador branco. Aí é uma coisa bizarra aquela luta, né? Primeiro que é muito legal que ele meio que se enxuga da sorte, né? Tipo, ele, deixa eu tirar esse que eu passei, essa pra tipo, porque não deu certo com o cara, não vai dar certo comigo. E é muito legal que tudo isso sem absolutamente nenhuma fala, né? Nada. Você até imagina, é tão bem feito que a gente imagina o diálogo. A gente imagina o que ele tá pensando, né? Pelo amor de Deus, deixa eu tirar isso aqui e tudo mais. E aí, essa luta é muito genial, porque assim, ela é completamente surreal, né? Quase que praticamente um pastelão lá, mas é uma forma de mostrar o quanto ele era esperto, de se safar no momento em que ele poderia tomar uma baita de uma surra, né? Então, quer dizer, no fim, ele realmente não ganha nada, ele não consegue ganhar nenhum dinheiro com isso, mas ele consegue escapar desse cara por um bom tempo, atrás do juiz, e fazendo umas dancinhas, saindo rapidinho. Então, nesse momento, claro, eu acho que é legal porque é um momento que, como todo filme dele, tem que ter pra gente simplesmente dar risada e se divertir, que é o que as pessoas iam fazer, né, no cinema. Não, e ele acaba perdendo a luta, né, fica perdendo, tipo, toma uma cacetada lá, você até tem horas que, a luta ela é tão fantástica, ela é tão bem feita, né, que quando ele tá lutando,
tem momentos que o adversário fica meio tonto e quase cai, e ele chega lá e, tipo, tenta empurrar o cara pra baixo. Tipo, deita, meu filho. Tipo, você tá tonto, deita, pelo amor de Deus. E o cara não deita, e aí ele acaba perdendo a luta, sai pela cidade de novo, cabisbaixo, não conseguiu dinheiro, e ele precisa levar o dinheiro pra menina no outro dia, não sei o quê. E ele volta a encontrar o tal excêntrico, e aí tem uma situação que acaba, assim, aquela coisa de todo um mal entendido, né? Então ele vai pra casa do excêntrico milionário, chega lá, o cara já tá bêbado e tal, fala, não, vou te ajudar, toma aqui $1.000. Ele fica maluco com aquele dinheiro. Nisso tem 2 bandidos dentro da casa, os bandidos acabam fugindo, acham que ele, o cara que pegou o dinheiro, roubou o dinheiro do milionário ali e tal, ele consegue escapar e ele entrega o dinheiro pra sua amada e ele fala, ó, esse dinheiro aqui é pros seus olhos e esse dinheiro aqui é pra você pagar o aluguel, então cuida desse dinheiro e tal. E ele já meio que sai da casa dela, meio que com na cabeça do tipo, eu vou ser pego em algum momento e vou ficar sem ver ela e tal. Então ele já sai assim um pouco pronto, né, pra isso, né? Ele já tá pronto pra perder, né? Antes disso a gente precisa lembrar que tem um jogo de luzes genial na perseguição dentro da casa, né? Os bandidos vão atrás dele, ele foge, o bêbado não sabe o que tá acontecendo, e daí ele apaga a luz, daí acendem a luz, e aí ele apaga a luz. Esse jogo de luzes, assim, por si só ele já é genial. A forma como ele acontece, a mise-en-scène, né, que a gente fala que é a movimentação dos atores é sensacional, junto com esse jogo de luzes. E se a gente pensar que isso foi feito numa época em que tudo era mais difícil, merece mais crédito ainda, né? Então isso é muito legal. E o fato de ele ser preso, também por conta de o milionário excêntrico ter dito que ele roubou, porque não lembrava que ele deu aquele dinheiro, faz com que prova ainda mais o quanto ele é uma pessoa ingênua, né? Porque ele fala assim, bom, o que vai adiantar? Ninguém vai saber, nunca eu vou conseguir provar que o cara me deu esse dinheiro, né? Então ele vai preso e fica meses, né? A gente percebe, porque tem até aquelas folhinhas voando de uma forma totalmente bonita, mesmo sendo, já naquela época já era clichê essa coisa de passar folhinha de calendário, mas e daí mostra que era, enfim, os meses depois, a gente entende que passou um bom tempo, né? Então, e aí ele tem a cena mais bonita, uma das mais bonitas do cinema mesmo, pelo menos do cinema da época, que é quando ele reencontra e a forma como ele olha pra ela, né? E ele olha pra ela de uma forma, ele tá andando, ele é zoado pelos molequinhos que entregavam jornal na rua, né? Aqueles carinhas que gritavam extra, né, que a gente vê muito em filmes de época e tudo mais, e ele começa a ser zoado, e daí ele agacha pra pegar uma flor depois de um tempo, e ele dá de cara com ela, e aquele olhar, acho que 2 coisas legais a gente pensar. Primeiro que é um olhar, assim, maravilhoso, a música como ela ocorre, a forma como ele olha pra ela, né, a forma como ele encara e reconhece ela não reconhece porque ela tá enxergando agora, nunca tinha visto ele antes, então ela até brinca, fala assim, eu fiz uma conquista, etc. Outra moça que trabalha com ela numa floricultura, afinal de contas ela deixou de vender flores na rua pra ou ter a própria floricultura ou trabalhar numa floricultura, a gente não sabe, mas de qualquer forma ela tá bem na vida, né? E aí demora um período pra ela se dar conta, porque é só quando ela pega na mão dele pra dar a flor pra ele, né, pra deixar ele ir. Então isso já mostra como ela não é uma pessoa que nem o milionário bêbado, ou seja, isso mostra que ela é uma pessoa que no mínimo enxerga ele e respeita, mesmo ele sendo um morador de rua, né, o vagabundo, essa figura. Daí tem um momento que ela encosta na mão e tem vários cortes que são maravilhosos mesmo, em que ele olha com um sorriso quase que infantil, né, ele põe a mão na boca e sorri e tal, e ela começa a perceber quem ela tá vendo. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é que nessa época, o modelo de atuação dos atores, ou pelo menos o que o Chaplin seguia certamente, não era o que existe hoje, que impera hoje, que é o que eles chamam de método, né? O que eles chamam de o método estava começando a surgir ou iria surgir um pouco depois. O que é o método? And here we go. O método é usado pelos atores na televisão e no cinema até hoje praticamente. Ele norteia os atores, que é o do cara viver o personagem. Então
se eu preciso estar triste, eu preciso realmente ficar triste. Então ele vai lá e pensa na avó quando ela morreu, e o quanto ele ficou triste, e ele leva aquela carga, ou então ele tenta viver a dor do personagem realmente e tudo mais. O que o Chaplin fazia, e com certeza a Virginia Sherrill fazia, era um método de atuação com base na técnica. Ou seja, você sorri, ele simplesmente tem uma técnica para mostrar que ele tá realmente muito feliz, ele força aquela expressão. Você tá chorando, as pessoas faziam caretas e mais caretas e faziam uma coisa totalmente forçada e teatral, porque é a técnica que reina no teatro, porque é impossível o cara ficar 10 anos vivendo o mesmo personagem no teatro e toda vez ele chorar de verdade porque tá vivendo a dor do personagem. Não existe isso. Então eles estavam fazendo isso com base na técnica, numa técnica de expressão. E isso é muito interessante da gente pensar, quer dizer, ele faz aquilo de uma maneira tão perfeita e com cortes diferentes da maioria do filme Luzes da Cidade, que é plano totalmente aberto, que mostra o corpo inteiro lá na cidade, passando a perna das pessoas, todo mundo, o corpo inteiro. São cortes que mostram, que dão close, coisa rara nesse filme, pelo menos do Chaplin. Então dá close nos personagens e isso intensifica ainda mais e a gente se conecta completamente. Se você tá mergulhado no filme, você fica emocionado com aquela cena. Porque você fala, meu Deus, eles estão se reconhecendo e eles estão tendo aquele olhar de cumplicidade. Porque ele finalmente tá sendo reconhecido por ela e ela finalmente tá enxergando ele como ela gostaria de ter enxergado antes. Então isso é muito bonito. Então eu acho que é muito importante a gente entender que eles estavam atuando com técnica totalmente, né? Assim, eu acho que essa é a principal característica de todos, né, os filmes do Chaplin, que é justamente essa riqueza de detalhes, né? Então você tem um personagem que no filme inteiro, conforme você vai vendo, e não importa quantas análises a gente faça, porque só a pessoa vendo mesmo para perceber a quantidade de relações que o vagabundo constrói, né? Mesmo essa cena que o Henrique falou que ele, sei lá, tá se lavando para encontrar a florista lá, e aí ele pega o sabonete, pega a manteiga do cara, daí pega o sabonete, não sei o que. Cara, é uma cena de, sei lá, 30 segundos, e ali ele já constrói uma relação com o dono da empresa que ele tá trabalhando, com o outro funcionário que tá lá. Você já percebe toda essa construção ali, né, em detalhes. E o vagabundo é um personagem que ele, como eu já falei, ele é desprovido dessa coisa do rancor e não sei o que, ele deixa pra lá e vai pra próxima, deixa pra lá e vai pra próxima. Então ele não é um cara que fica se retroalimentando de angústias e tal. Então ele fica muito nessa. E aí, cada cena que ele aparece, você sempre tem uma interação diferente, uma palhaçada, uma sincronia, uma dança diferente, alguma coisa muito divertida. Nas primeiras cenas, quando ele encontra o milionário bêbado, eles vão para um restaurante e ele também tá bêbado, né? Porque ele bebeu uns goró lá na casa do cara e não sei o que. E o cara fala, vamos colocar essa cidade abaixo, vamos se divertir, não sei o que. E eles vão pro restaurante quando ele tá comendo lá o macarrão e tudo. Tem uma cena deles na mesa do restaurante que puxam a cadeira e tira a cadeira e ele cai e não sei o que, e o outro pega a cadeira. Aquilo ali é uma coisa tão genial, é uma coisa tão fora da curva, que você não encontra mais isso, assim. E ainda quando eu achei... Cara, eu ria muito durante o filme, porque eu achava demais, assim, a hora que ele tá lá, bêbado, olhando todas as pessoas dançarem, e aí me aparece uma mulher na frente dele e abre os braços, tipo, chamando o marido que tá atrás. Ele todo empolgado se levanta, cata a mulher e sai rodopiando com a mulher, cara. Eu falei, que isso? Que esse cara, meu? Isso é aquela técnica da pantomima, né, que era muito utilizada nos circos, né? Até hoje
os palhaços usam muito. É que o Chaplin conseguiu usar isso de uma forma totalmente perfeita, e além de tudo a gente tem a rapidez da projeção, né? O vídeo é como se o rolo é como se ele fosse rapidinho. Então você parece que está vendo um negócio muito, muito rápido. Fala assim, meu Deus. E isso é muito legal, né? Então, quer dizer, até essa espécie de imperfeição do cinema da época, que era de rodar um pouquinho mais rápido, ou com menos quadros por segundo, que dava essa impressão de que eles estavam muito rapidinho, faz com que a gente tenha se divirta ainda mais, né? Faz com que a gente veja isso com muito mais graça. Infelizmente, isso é usado hoje de uma forma clichê. Eu tô lembrando agora, tem algumas... Essas sériezinhas, geralmente até infantis, que, sei lá, o cara vai correr atrás da menininha que tá com um determinado, sei lá, alguma coisa que ele quer pegar. Aí eles aceleram e fica... Então isso não tem graça, porque não é o Chaplin fazendo, porque já foi usado muito no cinema, em vários momentos, porque a gente não tem o charme dos filmes daquela época... Enfim, por vários motivos, né? Exatamente, esse lado teatral vai ser muito difícil a gente voltar a ver ele no cinema. E a gente tem uma série de cenas dessa durante o filme que você vê ele muito coreografado com as pessoas. Inclusive a primeira cena, quando ele é logo pego pelos policiais, eu voltei a cena umas 2, 3 vezes para tentar ver qual que era o movimento que ele fazia, porque ele passa por debaixo da perna dos policiais e ninguém consegue pegar ele, não sei o que, até uma hora que um cara pega. Mas a cena ela é rápida, porque é acelerado o filme, mas ela é rápida também porque não tem ali, entendeu? Fica tipo, os caras que estão ali, tipo, é muito coreografado e tal. Então acho que isso é genial, valeu muito a pena tudo isso que ele fez. E eu acho que faltou só a gente falar dessa parte mais técnica, que foi o que o Henrique lembrou a gente um pouco lá no começo, que era a parte justamente da câmera. Naquela época ela não podia viajar durante todo o cenário, né? Então ela ficava muito tempo parado e você tinha todas as atuações ali por volta e tal. Então ele tem algumas coisas que nesse sentido, que era uma coisa um pouco mais teatral mesmo, mas ele tem uma cena que você tem essa câmera viajando um pouco ali dentro do cenário, que é quando ele vê que a menina tá doente, né? Então ele olha pela janela, você tem a câmera num primeiro plano, ele olhando só para a sala, e a câmera num plano sequência, ela consegue viajar ali olhando a sala, daí ele olha um pouco mais pro quarto, vê a avó que tá ali, ele consegue ver a médica, o médico e a menina deitada na cama. Então ali você tem um plano sequência legal, que era inclusive uma técnica de uma certa forma... complexa para ser feita naquela época. E é muito interessante saber que ele sabia o que ele estava fazendo. Não é assim, a câmera vai ficar parada porque ela vai ficar parada. Não, ele tinha a noção de que ele queria mostrar o ser humano como ele é mesmo, porque ele tinha esse quê da crítica, né, para poder mostrar isso, ele precisava mostrar o ser humano por inteiro. Fora que, claro, o personagem do vagabundo e todos os outros na comédia, a graça tá em toda a mise-en-scène. Se você foca só aquele plano que a gente chama de plano americano, que é do umbigo pra cima, ou aquele plano só do peito pra cima, ou o close, não tem como você mostrar tudo isso. Então, pra você mostrar a graça, tem que ter o plano totalmente aberto. E quando que ele usa essas câmeras um pouco diferentes? Quando é pra mostrar realmente a emoção lá do olhar dos dois, quando é para mostrar que ele tá meio que se esgueirando na janela para observar, então aquela câmera dá aquela passeada para simbolizar a vista do próprio vagabundo que tá tentando descobrir o que aconteceu. Outra coisa importante também é que o Chaplin também condenava bastante, ele usava esses planos abertos para se diferenciar do que ele criticava, que era de uma série de filmes que tinha na época, que fazia planos esquisitaços, tipo plano inclinado, plano de canto, punham a câmera no canto da sala e faziam um close que pegava... Por que o povo fazia isso naquela época? Porque o cinema estava no seu início e eles viam como uma oportunidade de se diferenciar completamente do teatro. Porque senão eles falavam assim, muita gente vai dizer que é só um teatro filmado, então vamos colocar uma câmera no canto filmando o queixo da atriz, porque no teatro você não vê o queixo da pessoa. Então tinha muito isso, e ele se diferenciava desse exagero de ângulos
com esse plano abertão, né, que era super importante. Daí ele usava essas câmeras só nos momentos que ele sabia que precisava. Então acho até que a gente pode dizer que ele era um cara conservador, né, em algumas coisas dentro do cinema, porque ele relutava muito em abraçar novas tecnologias e tal, mas isso também fazia dele um cara genial, porque ele conseguia, mesmo com técnicas até de uma certa forma ultrapassadas ou algo que já estava sendo abraçado pelo mercado inteiro, ele conseguia fazer daquela linguagem simples e tal um modelo ideal para passar mensagens complexas e tantas outras mensagens que ele queria passar. Então eu acho que essa era a maior virtude dele, assim, não, eu me considero, me coloco como um cara conservador no mercado, mas eu sei exatamente em que ponto eu começo, em que ponto eu termino e o que eu quero dizer, e as pessoas vão aceitar isso. Então, como um comunicador, ele foi perfeito. Eu tava pensando numa coisa que tem tudo a ver com o que eu já tava pensando antes em falar sobre a questão do cinema mudo, do cinema falado, que o Chaplin pegou essa transição. Fuck me! Então o que eu tava pensando agora? É o seguinte, eu acho que todo grande cineasta, todos os grandes artistas até, né, eles são conservadores até um certo ponto. Por quê? Porque eles entendem que toda inovação tecnológica, ela precisa de um certo estudo e precisa ser pensada para ser usada enquanto linguagem e não só enquanto técnica. Vamos pegar um paralelo com o 3D. Pouquíssimos diretores, grandes diretores, começaram a usar o 3D enquanto linguagem. Ou seja, começaram a usar planos abertos e toda aquela necessidade que o 3D exige para que ele realmente vale a pena, assim, para não ser só uma técnica, ou seja, tá em 3D e tanto faz. Então, o que acontece? O Chaplin, o que ele deve ter pensado, imagino eu, na época? Calma lá, a gente pode fazer um filme mudo, eficiente e bom, de qualidade e que faz tudo que eu quero. Por que eu preciso do som? Então ele pensou nisso, que é o que a maioria dos grandes diretores hoje pensam do 3D, né? Poucos diretores dos que são realmente bons pensam, nossa, vou fazer em 3D. Não, ele fala assim, calma aí, pra que eu preciso do 3D e como eu vou usar esse 3D? Enquanto que a maioria dos diretores medianos aceitam a imposição do estúdio. Tem que ter 3D porque eles precisam ganhar dinheiro, porque precisa vender ingresso 3D que é mais caro, etc, etc. Exemplo, o Martin Scorsese foi lá e fez Hugo. Por que o Hugo é genial? Porque é do Martin Scorsese, claro. Por que é do Martin Scorsese? Por que o Martin Scorsese é genial? Porque ele foi lá, falou assim, vamos fazer um filme em 3D com isso enquanto linguagem. Como eu faço para fazer isso enquanto linguagem? Eu uso uma tecnologia nova para falar dos primórdios do cinema e filmar o trem chegando na estação lá dos irmãos Lumière, que a gente sabe que todo mundo ficou assustado, com um princípio básico, que é o de que na época não tinha nem o cinema, as pessoas se assustaram. Então eu vou mostrar isso em 3D pra gente sentir como as pessoas se sentiram naquela época. Então ele usa a linguagem do 3D com um propósito e não simplesmente como uma técnica. O que o Chaplin fez? Ele demorou um pouquinho, relutou, falou assim, calma lá, eu quero fazer filme mudo, eu vou fazer Luzes da Cidade. Calma lá, eu quero fazer filme mudo, eu vou fazer Tempos Modernos. Tá todo mundo fazendo filme falado, eu vou fazer filme mudo. Foi lá e fez. Aí o cinema falado estava se impondo. O que ele fez? Ele fez um puta de um filme que foi O Grande Ditador, que não é tema desse podcast, mas que é importantíssimo. O que tem no Grande Ditador? Tem um discurso que você jamais conseguiria fazer com um filme falado. Então não é uma história bonitinha, ele conheceu a menina, ele se apaixonou, ele não sei o que, ele fez isso, ele conseguiu, ele conquistou a menina e terminou felizes para sempre. Não, ele fez um puta de um filme, fez um discurso ideológico que até hoje as pessoas repetem e valorizam e ouvem e prestam atenção e que é atual até hoje e que até hoje existem, né, pessoas parecidas, não tanto porque seria impossível, né, espero, quanto o Hitler, e se aproveitou disso, se aproveitou da semelhança física que ele tinha com o Hitler, criticou o Hitler na cara do Hitler praticamente, tipo, ele não teve medo nenhum de fazer isso, numa época em que todo mundo provavelmente tinha um pouco de medo do Hitler. Ele fez isso e fez um discurso, tipo, já que é pra fazer filme falado, eu vou fazer um discurso, né, eu vou falar tudo que tem pra ser falado, eu vou descer a lenha nessa galera, e ele fez isso. Então pensa nisso, assim, todo grande cineasta, todo grande artista, ele pega uma técnica nova e fala assim, calma lá, como eu vou usar? E ele vai lá e usa pra botar pra fuder.
e não simplesmente, vou pôr o som porque tá todo mundo fazendo, entendeu? Mas, Dani, ele teve muito dessa liberdade porque ele tinha a própria produtora, ele escrevia o próprio filme, ele atuava no próprio filme, ele dirigia o próprio filme, ele fazia a própria trilha sonora. Tipo, ele tinha um controle muito grande de tudo que cercava ele. Então, assim, a gente precisa também relevar isso, né? Porque ele teve condição de ter a produtora dele, de fazer os filmes dele, e muitas vezes, como assim, a gente pode dizer que ele foi exagerado ao demitir a Virgínia. Talvez tenha sido, talvez não sei, porque não estávamos lá. Mas ele teve a liberdade de demitir, chamar uma outra atriz e falar, vamos começar a refilmar tudo, porque aquela menina lá deu mancada, entendeu? Ele teve essa liberdade, só que daí a hora que ele viu que a verba dele tava curta, ele, não, volta com a Virgínia, porque não tem jeito. Então ele teve, é óbvio que ele teve toda a genialidade dele, mas muito porque ele teve também liberdade para criar o que muitos diretores às vezes não têm, porque o estúdio engole ele. Claro, não tô dizendo que os outros não deveriam ter feito filmes falados e só quando dominassem a técnica para usar como linguagem, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é aí que você vê que o cara é bom, né? Assim, é nisso que você analisa. Mas se você parar pra pensar, os grandes cineastas de hoje, eles têm controle, né? Vamos combinar que, exemplo, o próprio Cuarón, ele foi lá, fez um filme 3, ele poderia falar, não, eu vou fazer um filme 2D. Ele foi lá e usou o 3D enquanto linguagem para fazer o filme no espaço e tudo que ele fez, tudo mais. Então, quer dizer, é só uma forma de a gente fazer um paralelo e entender que toda técnica, a gente está falando de cinema, mas toda técnica, isso inclui todo tipo de arte, todo tipo de produção artística e tudo mais, toda técnica precisa de alguém que entenda, que sabe o que está fazendo, para usar essa técnica em favor de uma nova linguagem, de como utilizar essa técnica para que ela não seja simplesmente usada de forma pobre. Muito bem, então. Esse filme vocês acham que merece receber notas ou a gente pode deixar tipo intrínseco em tudo que a gente já falou e as pessoas imaginam se a gente achou o filme bom ou não? O que vocês acham? Nota 4,5 porque 5 é pro grande ditador. Brincadeira. Acho que Chaplin é tipo, não se dá nota, é Chaplin, entendeu? É que nem assim, você gosta de cinema? Gosta, meu, é base. Se você não gosta, você não entende. Você não sabe do que você gosta. Eu acho que assim, todo filme que entrou pra história como entraram esses principais filmes do Chaplin, automaticamente seria uma nota máxima, se é pra ter que dar essas notas assim, porque eles são lembrados até hoje. Naquela época se produzia muito filme, né, em Hollywood, em Los Angeles e tudo mais. E poucos são lembrados, né? Então são lembrados ou os que tiveram alguma questão pontual, tipo, esse aqui ele eternizou a Greta Garbo, aquele ali falou disso, foi o primeiro com som, etc. Mas todos que são lembrados são porque são grandiosos e têm uma importância tremenda. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos últimos 20 filmes que a gente viu esse ano de 2014, quantos você acha que vão ser lembrados daqui a quantos anos? 80 anos. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos vão estar sendo revistos, se é que vai ter algum. Eles são importantes, a produção artística é importante, até filmes medianos são importantes para se manter a indústria, se manter a produção, para que as pessoas tenham possibilidade de ter o que assistir, de ter o que produzir, mas são poucos os que vão ser relembrados mesmo lá na frente. O Chaplin, para você que não sabe, morreu, né, aos 88 anos, lá na Suíça. Ele, que nasceu em Londres, né, ganhou aí o título de Sir, mas foi embora de Londres justamente porque estava pobre, estava perdido lá, ele, a mãe, não sei o que.
vieram pros Estados Unidos, ele fez toda a carreira dele aqui, chegou a querer adotar a nacionalidade americana e tal, não pôde porque teve todo esse problema que o Daniel até comentou aqui sobre acharem que é comunista, foi convidado gentilmente a se retirar dos Estados Unidos e ficou em um exílio lá na Suíça, que vamos combinar também não é o exílio dos piores, ir para um exílio na Suíça. Ele ganhou muito dinheiro, obviamente, a gente sabe, então provavelmente ele aproveitou. E tem uma entrevista que também está no post, uma entrevista que ele deu para a BBC, que está disponível no YouTube, na rádio, né? Então é só o podcast da BBC de 1954, e que ele fala que ele saiu para se aposentar. Então, assim, ele teve um momento em que ele decidiu que ele ia descansar, que ele estava no cinema há muito tempo e ia descansar. E eles até falam muito sobre Londres, né? Como era a Londres que ele deixou e como foi a Londres que ele reencontrou em 54, um período de mais de 30 anos que ele ficou sem pisar em Londres e tal, que foi a cidade onde ele nasceu, que é o interesse da BBC, que é uma rádio britânica e tudo mais. E é uma entrevista bem interessante. Então vale a pena você ver aí toda a cinebiografia do Chaplin, você tem aí toda a história de vida dele. Vou parafrasear aqui um cara, né, que escreveu a resenha do livro Chaplin A Life, que é o Martin Seif, e ele disse o seguinte: o Chaplin não foi apenas grande, ele foi gigantesco. Então se você gosta de cinema, vai nos filmes do Chaplin, que é um tiro certeiro, assim. Se você quer começar a ver um pouco de técnica de filme, se você quer começar a ver um pouco de técnica de roteiro, de tudo um pouco, você vai ter lá. E ele tem vários filmes bons aí, como por exemplo o próprio Garoto, Em Busca do Ouro, que é o favorito dele. Tem aqui o Luzes da Cidade, que a gente falou, O Circo, Tempos Modernos, Grande Ditador, muitos outros filmes que valem a pena você ir atrás, você ver os filmes dele, porque é um cara icônico pro cinema que faz ainda, né, muita falta pra gente. Is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 91. Finalmente falamos sobre Chaplin. Estava tão ansioso para falarmos sobre isso desde quando a gente começou o Cinemação. Eu pensava, um dia a gente vai ter que falar sobre Chaplin. E agora a gente falou um pouquinho, né, sobre ele, falamos sobre o filme dele, sobre todas as curvas, né? Todas as vertentes dos filmes dele, algumas coisas que ele fala, algumas coisas que ele mostra, algumas coisas que ele quer dizer. Tá aí, tá tudo gravado, registrado para você que quer ver aí um pouco mais sobre esse cara que foi tão importante pro cinema. Então, se você gostou, aproveita, né? Encaminha esse podcast aí para as pessoas que você conhece, que curtem podcast e tal. Mostra como Cinemação é um podcast de conteúdo e você pode compartilhar toda essa informação com eles. E comente o que você achou, comente embaixo do post, comente no Facebook,
Fala o que você achou, que clássico você gostaria que a gente falasse aqui, ou que outro de grande diretor seria legal da gente falar no podcast. Enfim, a gente quer ouvir opinião e também sugestão para fazer sempre melhor. Então, Dani e Henrique, muito obrigado pela presença de vocês no podcast 91 clássico Luzes da Cidade. É isso aí, muito obrigado a todo mundo. Valeu, Rafa, valeu, Henrique, e até semana que vem. Valeu, Rafa, valeu, Dani. E você que tá ouvindo a gente, se possível, assista filmes antigos. Não acho que só filme novo de super-herói ou adaptações de livros é que são bons. Procure os clássicos. Até a próxima. O podcast Cinemação número 91 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. É como não sentir calor em Cuiabá, ou como no arpoador não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política, ignorar que a tarde vai vadia e mítica. É como ver televisão e não dormir, ver um bichano pelo chão e não sorrir. E como não provar o néctar de lindo amor, depois que o coração detecta a mais fina flor. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Ação. E aí, Henrique, você quer acrescentar alguma coisa sobre tudo isso que o Daniel falou? Ou você acha que tá muito completo ou você prefere se abster de opiniões? Tava vendo só. Silêncio, né? Não, cara, a única coisa que eu tava vendo, que realmente eu achei até uma foto, Albert Einstein foi na estreia desse filme. Tipo, muito chique isso daí. É, dizem que ele convidou o Einstein, né, pra ir pra ver o filme. Se bem que eu acho que convidar o Einstein pra ir ver um filme seu pode ser um risco, né? Você chegar lá e, esse aqui é meu filme, daí o cara falar, eu acho que o ângulo da sua câmera, mais a luz, mais o som perpetuando pelo espaço poderia ter dado uma reflexão. Porra, cala a boca! A última vez que eu convidei o Einstein pra fazer alguma coisa, ele mostrou a língua pra mim, eu achei que era o Gene Simons do Kiss, cara. Meu Deus. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.